do Senhor, irmãos. Cumprimento a todos aqueles que estão nos assistindo. Com muita alegria que nesse dia o Senhor preparou para que pudéssemos estudar a sua palavra, pudéssemos conhecer mais da sua palavra, da sua vontade. E nós nos alegramos por termos essa oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Nós temos chegado ao final do nosso plano de leitura no livro de Apocalipse, e esta é a última aula também desses livros que nós temos estudado, um panorama geral que temos feito de cada livro. E nesse dia, então, estudaremos o livro de Apocalipse, onde veremos as promessas do Senhor sobre a sua igreja, o cumprimento das suas palavras, essa bênção para a igreja que nós encontramos no livro de Apocalipse. Antes de iniciarmos a nossa aula, nós faremos uma oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor, para que Ele possa fazer uma grande obra em nosso meio, em nossas vidas, através da sua palavra. Nós oraremos ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, ó Deus, pela oportunidade em que o Senhor nos dá, Senhor, de nos achegarmos a Ti, Senhor, de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Durante todo esse período, ó Deus, em que meditamos a Tua palavra, em que meditamos, ó Deus, nos estudos, Senhor, dos livros do Novo Testamento. Senhor, é aonde nós podemos, Senhor, ler, estudar, te conhecer ainda mais. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo em que o Senhor preparou. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua mão estendida sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do nosso pastor Douglas. Te agradecemos, ó Deus, pela visão na vida do Teu servo, por essa direção vinda de Ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos sido alimentados, temos sido cuidados, Senhor. Nós temos, Senhor, ouvido a Tua voz através da boca do Teu Filho, e nós te agradecemos por isso, ó Deus. Te agradecemos por Efizibá, pela Tua casa de oração, onde nós vemos, Senhor, vidas, Senhor, que te servem, homens e mulheres, ó Deus, que se entregaram a Ti, e que, Senhor, não têm olhado para si mesmo, mas têm olhado, Senhor, para a Tua obra, fazendo a Tua vontade. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, Senhor, da nossa irmã Ana Paula, da irmã Kika, coordenadora, Senhor, da escola dominical. Nós te agradecemos por todo o trabalho, por toda a visão. Renova as Tuas servas, Senhor, e dê, Senhor, a todos nós, Senhor, os Teus filhos, Senhor, a Tua bênção, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações e alcance vida, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, como nós dissemos, hoje nós falaremos do livro de Apocalipse. E para iniciarmos a nossa aula, quero ler com os irmãos o versículo-chave desta aula, que está no capítulo 5. Peço que os irmãos vão comigo. Apocalipse, capítulo 5, nos versos 9 e 10. Nós faremos a leitura na nova tradução da linguagem de hoje. E diz assim: Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar o selo, pois fostes morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, língua, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Vamos ler mais uma vez? Eles cantavam esta nova canção: Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois fostes morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, língua, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus,
e elas governarão o mundo inteiro. Quando nós vemos o livro de Apocalipse, nós ouvimos sobre o livro de Apocalipse, até o tema que eu usei aqui para nossa aula, um sol resplandecente, brilhando, não é tão comum, né, irmãos? Se nós simplesmente colocarmos no Google Apocalipse, virá uma imagem de, muitas vezes, né, de destruição, de final dos tempos, de final de mundo, de um mundo desassolado. São essas imagens que nós encontramos normalmente. Mas aqui nós falaremos em um contexto de Apocalipse, como está nesse versículo, de vitória. Assim como também eu coloquei no tema da aula, Apocalipse, a igreja triunfante. É essa visão que nós falaremos de Apocalipse na nossa aula de hoje. E nós também daremos continuidade, como temos feito nos outros estudos, no panorama geral do livro, falando sobre a autoria, data e local, contexto histórico, público-alvo e o propósito do livro. Nós não mudaremos o formato que nós temos feito ao longo desse ano. Continuaremos tratando o livro em uma visão panorâmica, apoiando a nossa leitura, apoiando os nossos estudos e não entrando em detalhes doutrinários, em questões em pormenores do livro. Não daria tempo, e esse não é o propósito da aula. Não obstante, nós passaremos por tópicos importantes e que nos apoiarão durante o estudo do livro. Falando um pouco sobre a introdução de Apocalipse, irmãos, a palavra Apocalipse ela vem do grego, que significa revelar, descobrir ou desvelar. Esse é o sentido literal da palavra na sua origem no grego. Ou seja, revelar algo que está escondido. Se você vai revelar, é revelar algo que ainda não foi descoberto, que é outro sentido da palavra. E como eu disse, quando nós ouvimos falar de Apocalipse, que traz aquele contexto, né, que eu citei de destruição, de um mundo desassolado, de imagens de carros pegando fogo. Normalmente é isso que a gente vê quando a gente pesquisa a palavra Apocalipse. E é inevitável, na nossa cabeça vem essa figura, e até nesse sentido, Apocalipse, por se tratar de um livro que está no Novo Testamento, é um livro do Novo Testamento, e quando a gente pensa por um lado muito extremo, né, de um lado extremo, por falar de assuntos futuros, nós até pensamos que esse livro está desconectado do Antigo Testamento. Então a gente pensa assim, bom, Apocalipse ele é um livro do Novo Testamento. Por essas questões que eu falei, de questões futuras, é um livro do Novo Testamento, então a gente é quase induzido a pensar que ele é um livro desconectado do Antigo Testamento. Mas quando nós lemos, estudamos e passamos a conhecer o livro, nós vemos que é o contrário. São revelações que foram profetizadas e descritas em muitas passagens do Antigo Testamento. Nós temos talvez a mais conhecida, ou uma das mais conhecidas, a passagem de Daniel, Ezequiel, e muitos estudiosos afirmam que Apocalipse está contido em Gênesis. Alguns falam até em Mateus. Então, nós não podemos olhar para Apocalipse dessa forma. Ele faz parte de toda a Bíblia. Esse é um ponto importante para a nossa introdução. A título de curiosidade, Apocalipse tem 404 versículos. E nós encontramos 278 desses versículos fazendo referência ao Antigo Testamento. Então nós vemos que mais da metade dos versículos de Apocalipse tem suas referências no Antigo Testamento. E em Apocalipse nós encontramos alguns detalhes que os outros livros não registraram. Sim, então ele tem uma linguagem peculiar, particular,
Não obstante, seus temas foram ditos em outros livros, como nós já dissemos, mas ele traz ali uma linguagem que é só dele, que é só desse livro, que é a visão que foi dada a João, que está escrita nesse livro. E esse livro, ele mostra a história da igreja que avança para um fim glorioso, a vitória completa de Cristo e da sua igreja. O povo de Deus precisa confiar e crer que o seu Cristo vive e reina eternamente. Ele é quem governa o mundo a favor da sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja, para morar com ele para sempre. Então, esse é o propósito do estudo desse livro. E, principalmente, de não nos aproximarmos desse livro com curiosidades. Normalmente, quando nós pensamos em Apocalipse, nós associamos aos finais do tempo, aos últimos dias, que não está errado, mas nós às vezes tememos, ou às vezes lemos o livro com curiosidade, como se houvesse ali um mapa profético que a gente tem que buscar no sentido de desvendar as coisas, como se houvessem segredos incontáveis. Até quando nós ouvimos falar de escatologia, é como se fosse algo que afasta, que distancia da nossa leitura. E não é esse o propósito do livro. Nós não devemos nos aproximarmos do livro de Apocalipse com essa leitura, com essa visão. Como se estivéssemos querendo investigar algum fato histórico que vai falar acerca do final dos tempos. Ao contrário, esse livro ele nos foi dado com propósitos morais e espirituais. O estudo de Apocalipse ele incentiva-nos à santidade, encoraja-nos no sofrimento e nos leva a adorar aquele que está no trono. É desta forma que nós nos aproximaremos nesse dia do livro de Apocalipse. Falando um pouco sobre a autoria data e local, nós vemos aqui o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente no ano de 95 depois de Cristo, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Eu vou dar um foco aqui um pouquinho maior. Essa foto, elas são atuais da ilha de Patmos e dá uma dimensão da ilha, do que era essa ilha. E ele foi preso na ilha de Patmos por ordem de Domiciano, o imperador romano naquela época. Domiciano exigiu a sua veneração como ser divino. O choque entre os cristãos e o imperador foi inevitável por essa imposição. Surgiram grandes perseguições que assolaram a igreja cristã no Império Romano. Dos apóstolos de Jesus, somente João ainda estava vivo. Ele contava com mais de 90 anos. Participava ainda dos trabalhos ministeriais na comunidade de Éfeso, da Ásia, que hoje é a Turquia. O próprio apóstolo responde o motivo da sua prisão. Vamos abrir comigo em Apocalipse 1:9. Apocalipse 1:9, e nós veremos o próprio João relatando esse fato. Diz assim: Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus. Tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Aqui nós vemos o próprio João relatando onde ele estava e o motivo da sua prisão, que era anunciar a mensagem de Deus. A ilha de Patmos, alguns estudiosos nos contam que ela não oferecia condições normais de vida. Até nessa foto mais recente, atual, da ilha de Patmos, nós vemos uma ilha que, como os estudiosos dizem, que eles acreditam que ela não
não oferecia condições normais de vida, não tinha vegetações, era uma ilha quase desértica, né? Se a gente olhar por essas imagens, lembra muito como se fosse um deserto. E alguns estudiosos entendem que João ele se abrigou numa caverna. Ele foi jogado ali como resultado da sua prisão e ele ficou nessa ilha, muito provavelmente numa caverna, numa gruta, né? Um lugar onde havia uma cobertura para que ele ficasse abrigado. No ano de 96, João foi libertado por ordem do imperador Nerva. Voltou então para Éfeso, onde veio a falecer. Esse é o contexto da autoria, da data e local da carta. Agora, falando um pouco do contexto histórico, irmão, Apocalipse ele foi inicialmente endereçado aos crentes que estavam suportando o martírio na época do apóstolo João. Como foi dito na autoria, na data e local da carta, havia uma perseguição muito grande aos cristãos naquela época. E quando João escreve essa carta, ele tinha esse contexto também dos crentes que estavam suportando o martírio e essa perseguição. Houve muitas perseguições no primeiro século. Nós já estudamos outros livros passados, anteriores, e também nós vemos ali o quanto a igreja estava sendo perseguida. E nesse momento, muitos imperadores romanos eles perseguiam de forma cruel a igreja. Por exemplo, Nero, o próprio Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, isso por volta do ano 117 depois de Cristo. Então começou um pouco antes de João, ali com Nero em 64, Domiciano no momento de João, depois Trajano um pouco depois, no ano 112, Marco Aurélio no ano 117, Sétimo Severo no fim do segundo século, Décio no ano 250 depois de Cristo e Diocleciano no ano 303 depois de Cristo. Por que isso é importante? Porque o livro, a gente está falando aqui do contexto histórico do livro. Então, antes de João, durante João e após períodos próximos após João, a igreja sofreu grande perseguição. E este livro, ele foi destinado não apenas aos seus primeiros leitores naquele momento, mas a todos os crentes durante essa inteira dispensação, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Ou seja, aqui nós vemos que o livro ele foi escrito naquele momento, por esse contexto, mas a todos os crentes até a segunda vinda de Cristo. Falando de público-alvo, é inevitável nós, quando lemos o livro, ele já nos dá essa resposta. Nós vemos que o livro ele foi escrito às igrejas da Ásia, as 7 igrejas mencionadas no livro também, detalhadamente. E é fato, essas igrejas elas existiam naquela época, essas igrejas eram reais. E essa carta, esse livro, ela foi endereçada àquelas igrejas, como o próprio Apocalipse diz, quando nós lemos no capítulo 1, versículo 4. Diz assim, eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E aí continua o texto, mas aqui mesmo já não há dúvida que a carta foi endereçada às 7 igrejas. No versículo 11, diz assim, que me disse, escreva no livro o que você vai ver. E mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Aqui, mais uma vez, nós conseguimos compreender a quem estava sendo endereçado esse livro, essa carta. Então, como nós já dissemos, fica aqui nítido e claro que a mensagem de Apocalipse foi para a igreja de Éfeso, que nós vamos encontrar no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Foi a igreja de Esmirna, no capítulo 2, do verso 8 a 11. Foi a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, do verso 12 ao 17. Foi a igreja em Tiatira, no verso 2, do 18 ao 29. Foi a igreja em Sardes, no capítulo 3, do verso 1 ao 6. Foi a igreja em Filadélfia, do capítulo 3, do 7 ao 13. Foi a igreja em Laodiceia, do capítulo 3, do 14 ao 22. E foi a todos os crentes que viviam naquela época. Mas também o livro traz uma mensagem profética com relação ao que ainda aconteceria na história da igreja. Assim, esse livro foi escrito a mim e a você. Foi escrito para hoje. Nós não podemos desassociar o livro de Apocalipse dos nossos dias, muito pelo contrário. É comum nós falarmos de Apocalipse como os finais dos tempos, como os últimos dias. Então nós não podemos dizer que não foi para aquela época, como nós já dissemos, aquelas igrejas que viviam naquele momento, mas para nós, para os nossos dias atuais, para os finais dos dias que virão sobre a terra. E aqui nós podemos ver essas igrejas no mapa, onde se encontrava a ilha de Patmos, onde João estava, e todas essas igrejas que nós citamos. Então, quando nós dissemos as 7 igrejas da Ásia, o nosso pastor, em uma pregação mesmo, disse, haviam outras igrejas, mas essas igrejas, elas representavam os seus locais, como se fossem as suas matrizes nas suas regiões. E há um propósito maior, porque quando nós vemos nos estudos, nosso pastor, o apóstolo Osir, já nos ensinou isso, essas igrejas, elas têm um contexto de momentos da igreja universal. Então, cada uma delas fez parte de uma dispensação, fez parte de um momento. E, por exemplo, hoje nós entendemos em que nós vivemos o momento da igreja de Laodiceia. Nós, que eu digo, a nossa geração, o momento em que estamos, na história, na história de Deus. Ainda falando de público-alvo, para já finalizarmos, então nós temos que ter em mente que sim, essa mensagem foi aquelas igrejas, foram aqueles crentes, mas foi para nós, e para os nossos dias, e para os dias que virão. Falando sobre o propósito do livro, como eu disse no início, até o tema utilizado para a aula, de um sol resplandecente, nós precisamos entender que o propósito principal do livro de Apocalipse é confortar a igreja em seu conflito contra as forças do mal. O livro ele está cheio de consolações para os crentes que são afligidos no seu tempo. A eles é dito, por exemplo, que Deus vê as suas lágrimas. Nós vamos encontrar isso no capítulo 7, no versículo 17. Que suas orações produzem verdadeiras revoluções no mundo, no capítulo 8, verso 3. Sua morte é preciosa aos olhos de Deus, no capítulo 14, verso 13. Sua vitória é assegurada, no capítulo 15, verso 2. Seu sangue será vingado, no capítulo 6, verso 9, no 8, versículo 3. Seu Cristo governa o mundo em seu favor, no capítulo 5, do 7 ao 8. E seu Cristo voltará em breve, no capítulo 22, versículo 17. Nesse contexto, nós podemos ver o livro de Apocalipse confortando os crentes e fortalecendo a sua fé. Aquele que se aproxima do livro com
como nós já falamos, né, com aquela obsessão escatológica, ou seja, da doutrina das coisas que devem acontecer no final do mundo, no final dos tempos, perdem a mensagem do livro. Esse livro ele é prático em revelar-nos a certeza que Jesus tem o total controle da igreja. Jesus tem o total controle da história. A perseguição do mundo, do diabo, não podem destruir a igreja. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos. Haverá o juízo de Deus. A igreja desfrutará da bem-aventurança eterna. O tema do livro de Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás. A intenção do livro é mostrar que as coisas não são como parecem ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja, a noiva de Cristo, triunfará. Cristo é sempre apresentado como vencedor, conquistador e triunfa. A igreja perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, é vencedora. Esse, irmãos, é o grande propósito do livro de Apocalipse. Aqui nós não falamos de símbolos, de sinais, de alguns detalhes que o livro abrange, que às vezes a gente, usando figuras, a gente, se tiver essa visão distorcida, escatológica, nós não vamos entender a mensagem. Sendo que a grande mensagem que o livro traz é esta, de um Cristo triunfante, vencedor, de um Deus que controla todas as coisas. E já concluindo, eu até quero sugerir a todos vocês que nos assistem a procurar no nosso canal do YouTube as aulas que foram ministradas pelo pastor Evaldo. Teve início em abril desse ano, em abril de 2021. A aula está intitulada como Maranata. Foram 7 aulas, se eu não me engano. E nessas aulas nós podemos encontrar mais detalhes contidos no livro de Apocalipse. E nós veremos essa mesma riqueza, essa mesma visão de um Cristo triunfante e de uma igreja vitoriosa que se encontrará com o seu noivo. Eu convido os irmãos a assistirem novamente a aula do pastor Evaldo. E da mesma forma, eu convido a todos vocês a assistirem novamente a pregação do nosso pastor Douglas no dia 21/11 de 2021, bem recente. E essa pregação foi intitulada de Uma Mensagem de Alerta. Esses dois momentos, a aula do pastor Evaldo, a aula do pastor Douglas, irão contribuir para esse estudo, para essa leitura que nós estamos fazendo sobre o livro de Apocalipse. E concluindo, irmãos, quando nós lemos a mensagem de Apocalipse, nós não podemos interpretar como algo que irá acontecer um dia, e que talvez nem seja na nossa geração. É como se nós disséssemos, um dia vai acontecer. Para que eu vou me preocupar? Ou então, como se fosse uma mensagem tão distante, que não conseguimos ver o Cristo que pode transformar todas as coisas e nos dar a vitória. Nós precisamos enxergar em Apocalipse a mensagem central, que é revelar o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. E que nós, como seus filhos, seus servos, precisamos estar atentos. Porque como nós vemos em praticamente todas as igrejas, quando é dito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós lemos as mensagens que foram direcionadas àquelas 7 igrejas, em praticamente todas elas nós vemos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalizando, também diz, ao vencedor. Então existe ali uma mensagem de esperança, uma mensagem de uma promessa ao vencedor. E que essa seja a nossa intenção ao lermos o livro de Apocalipse.
Apocalipse. Que esse seja o desejo do nosso coração. E que quando lemos, nós possamos conhecer, que nós possamos ver o Deus que pode todas as coisas, que pode transformar as nossas vidas, que pode realizar grandes milagres em nossas vidas. Dessa forma, irmãos, nós seremos triunfantes, nós seremos vencedores. Que os irmãos possam concluir a leitura do livro do Apocalipse com essa visão, não se atentando a esses detalhes que às vezes tiram o foco, que às vezes geram curiosidades, mas que essa leitura nós possamos encontrar esse Cristo que pode todas as coisas em nossas vidas. Amém, irmãos? Nós faremos a última oração para encerrar essa aula. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço a Deus por podermos meditar na Sua palavra nesse dia. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, pela Tua palavra, por esses ensinos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que pode, Senhor, fazer tudo em nossas vidas. O Senhor é o Deus da história, o Senhor é o Deus, Senhor, que não mudou e que ainda, Senhor, se faz presente, se manifesta em nosso meio e que, Senhor, tem o poder de transformar vidas, Senhor, de salvar vidas e de nos dar, Senhor, uma comunhão e, Senhor, a vitória que há em Ti, Senhor. Alcança cada um, alcança, Senhor, a cada vida, ó Deus, que tem se colocado na Tua presença. Dê, Senhor, a Tua vitória, ó Deus, para que eles possam ver em Ti, Senhor, aquele que pode tudo em todos, Senhor, aquele que pode, Senhor, transformar. E assim nós daremos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe.